minutos, o que é que eu estou fazendo? Eu quis aqui trazer um parecer do professor Luiz Roberto Barroso e eu me estendi um pouco. Eu queria ir para as conclusões, senador Wellington. Ele, na verdade, fala primeiro sobre o sentido e alcance do artigo 20, parágrafo 1º, fez aqui as várias interpretações, interpretação literal, histórica, sistemática, teleológica, e depois ele vai e fala, eu estou indo para a minha conclusão, senadora Amélia, ele fala o seguinte: violação do princípio da isonomia ou igualdade. É incompatível com o princípio da igualdade dar tratamento idêntico aos estados e municípios que sofrem os impactos da exploração petrolífera e aos que não sofrem, pela subtração arbitrária de recursos dos entes mais onerados. B. A mudança pretendida viola a igualdade, o equilíbrio federativo estabelecido pela Constituição, ainda por outra razão. Na sistemática constitucional, o pagamento de royalties e participações especiais aos estados produtores funciona como uma compensação, e eu já falei isso aqui, pela não aplicação ao petróleo da regra geral de recolhimento do ICMS, que se dá no estado de origem e não no destino da mercadoria. C. A distribuição de royalties e participações especiais. Com base, aqui eu queria chamar a atenção novamente, senador Rodrigo Hollenberg e senador Wellington, a distribuição dos royalties e participações especiais, com base em critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados, FPE, vale-se de um parâmetro que foi declarado inconstitucional pelo STF. Ele mandou que o Congresso apresentasse novos critérios para o rateio daqui ao final de 2012, mas já é uma lei declarada inconstitucional pelo STF. Significa dizer, tal disciplina do tema, além de utilizar critério diverso do que foi determinado pela Constituição, serve-se de parâmetro redistributivo inválido. C. Violação do princípio da segurança jurídica. Se a legislação nova dispuser não apenas sobre os royalties relacionados aos contratos futuros, e é isso que está acontecendo, estão entrando já no que já foi licitado, mas também acerca das receitas devidas em decorrência dos contratos que já estão em vigor, o princípio da segurança jurídica estará sendo violado por duas razões. O Estado do Rio de Janeiro restará impedido de cumprir obrigações assumidas e de realizar políticas públicas com as quais se comprometeu, fundado em expectativa legítima de receita. B. Além dos riscos de inadimplência e de insolvência, o Estado não terá condições de cumprir normas orçamentárias, financeiras e de responsabilidade fiscal, em razão da frustração arbitrária dos ingressos patrimoniais resultantes dos royalties, sujeitando-se às consequências jurídicas graves do ponto de vista constitucional e legal. E o último ponto, violação do princípio federativo. Viola a lealdade que se deve mutuamente os entes federativos à supressão de receita que compromete a autonomia financeira de estados da federação, pela mudança arbitrária das regras do jogo. A competência legislativa, que o artigo 21, parágrafo 1º, dá à União para regular as participações e compensações financeiras decorrentes da exploração do petróleo, não a autoriza a deturpar o sentido e o alcance da norma constitucional regulamentada, substituindo o critério nela previsto, o do impacto sobre os estados produtores, por um critério redistributivista. E, por fim, a União e o Estado do Rio de Janeiro, esse é um ponto importantíssimo, celebraram um contrato para o refinanciamento da dívida estadual, inclusive com a perspectiva de elevação da produção de petróleo, no qual prevê que a amortização seja feita com recursos do royalty de petróleo, em vinculação expressa. Nesse contexto, não pode a União se valer de sua atividade legislativa para inviabilizar o cumprimento das obrigações contratuais da outra parte, sujeitando-a, ademais, a graves consequências contratuais e legais. Haveria, na hipótese, abuso de poder e violação do ato jurídico perfeito, condutas não admitidas pela ordem jurídica.